Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora já estamos chegando na lição de número 2, estudando esta revista maravilhosa que vem para esse segundo trimestre, para nos lembrar acerca das ordenâncias que Cristo deixou para nós. E agora nós estamos na segunda lição dessa revista que fala sobre ordenança para participar da ceia do Senhor. Veja bem, esse trimestre nós vamos estudar 13 lições voltadas para as ordenanças. E na lição passada nós trabalhamos o batismo nas águas, que é uma ordenança bíblica e que toda a igreja cristã, evangélica principalmente, deve praticar e deve trabalhar o batismo na sua igreja. Então, agora estudando a lição de número 1, indo para a lição de número 2, após o batismo, nós temos o que? A membresia na igreja. É aqui aonde aquela pessoa que foi batizada nas águas, ela é recebida como membro do corpo de Cristo. Esse corpo místico, espiritual, que é o corpo de Jesus, a igreja mística, que recebe esse novo membro e ali ele vai participar da ceia conosco. Veja bem, eu sou de uma igreja pentecostal, sirvo a Deus numa igreja pentecostal. Cada igreja, ela tem as suas doutrinas e práticas e costumes. Nas igrejas pentecostais, não é em geral, mas na sua maioria, usam fazer assim. Primeiro, a pessoa converte, discipulada, desce as águas e volta para ser recebida na igreja como membro do corpo de Cristo. E ali ela participa da ceia do Senhor com toda a membresia da igreja. Não é todas as igrejas que seguem essa regra. Há de várias denominações que fazem diferente e eu não quero criticá-las. Eu quero me ater ao meu conteúdo que eu vou ministrar para você. Você vai avaliar se é coerente ou não, mas é aquilo que nós vivemos e praticamos em nossa igreja. Amém? Então vamos lá. Lição de número 2, né? Ordenança para participar da ceia do Senhor. Mas, porém, antes eu quero agradecer a Deus pelo carinho da sua audiência e também agradecer a Deus pela cobertura espiritual que eu tenho dos meus pastores. Eu sirvo a Deus aqui em Palmas, no Tocantins, na Assembleia de Deus Shalom. E eu tenho como pastor Hermes Vieira Neto, a quem eu sou xará, e a pastora Ezi Batista, a quem vai meus agradecimentos. Amém? Então vamos lá. Lição de número 2. Vamos ver aqui como é que fica. Texto áureo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11 e 28. Essa leitura é uma leitura comum em quase todas as igrejas evangélicas como base para a ministração da ceia, né? A outra leitura é essa aqui. Vamos lá. A verdade aplicada. A ceia do Senhor aponta para a continuidade de nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Os objetivos da lição. Você bem sabe que nós não abrimos mão do objetivo da lição. O objetivo da lição é o norte que devemos seguir da lição para alcançarmos a totalidade dela, daquilo que foi planejado pedagogicamente para os alunos aprender, assimilar e seguir.
o professor segue este procedimento. Vamos lá. É o planejamento. Mostrar o direcionamento da ceia do Senhor, ressaltar a importância da ceia do Senhor para o cristão, falar sobre a relevância da ceia do Senhor para a igreja. 3 verbos: mostrar, ressaltar e falar. Mostrar, ressaltar e falar. Todos os verbos estão em consonância com tópicos, com seus respectivos tópicos. Tópico 1. Vamos lá. Os direcionamentos da ceia do Senhor. 1.1. Direciona para Jesus no passado. Veja bem, Paulo nos dá uma aula de como podemos participar da ceia do Senhor, sem ignorar seus envolvimentos e suas implicações, pois não é um ato inconsciente e nem um ritual vazio, frio, sem emoção, mas algo espiritual e repleto de significados de grande relevância para a cristandade. Então, já aqui no tópico 1.1 diz o seguinte: o cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Está em 1 Coríntios 11. Tenham memória, recordem-se, lembrem-se. Isso tem grande significado. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, seu corpo dilacerado, tudo isso aponta, tudo isso por causa, por vossa causa, por amar vocês. Lamentações 3:21. Precisamos ser eternamente gratos pela entrega de Jesus no Calvário. Ele fez pecado por nós. Quem deveria estar lá éramos nós, mas ele pagou a dívida em nosso lugar. Agora veja bem, por que aponta para o passado e aponta para Jesus? Porque Jesus veio ao mundo para remir o homem do pecado, para limpar o homem do pecado e dar a ele a graça, o direito de retornar ao Pai. Como ele mesmo falou, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus Cristo, este Jesus que morreu em meu lugar para pagar os meus pecados, pois no passado era necessário sacrifícios de animais para a remissão dos pecados. E ele é o Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós para nos dar a reconciliação com Deus através da sua graça maravilhosa. Veja bem, este cálice é o novo cálice do meu sangue. O sangue de Jesus representa o ápice da salvação. O sangue de Jesus foi aspergido e foi derramado e aspergido no altar para que eu e você tenhamos novamente acesso a Deus através da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo. Aquele cálice ali representa o sangue de Jesus. Veja bem, é um ato de memória, é um ato de recordar, é um ato de não esquecermos o que ele fez por nós e quem nós somos hoje em Deus na pessoa de Jesus Cristo, através da sua pessoa. Então, é um ato em que acontece um momento, um memorial, em que eu vou refletir sobre a minha vida e a vida dele e o sacrifício dele por minha causa. E esse sacrifício teve um preço e eu não poderia pagar esse preço. Direciona para Jesus no presente. Fazei isso todas as vezes que beberdes. 1 Coríntios 11:25. Estamos fazendo hoje para aumentar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Ele. O que nós estamos fazendo? Está aumentando? O que você está fazendo? Está aumentando a sua comunhão com Ele? Você tem participado da ceia? Ou há quanto tempo você não participa da ceia do Senhor? Simplesmente frequenta a igreja. Estamos vivendo um novo pacto feito por Jesus.
O texto de Mateus 26, 28 e 29 não dá margem para dizermos que Jesus Cristo afirmou que o pão era literalmente o seu corpo e que o vinho era literalmente o seu sangue. O seu sangue. Trata-se de uma linguagem figurada que o Senhor usou para comunicar de forma mais compreensível o ato da cruz do Calvário. Está em João 6, 53 e 56. Ele ressuscitou e ele está vivo e habita em nós. Vamos ver o que diz João 6. João 6. João 6. Vamos lá, 53 e 56. Diz o seguinte: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, veja bem, a forma que ele está falando é uma figura de linguagem. Ele está usando uma comparação ali na mesa, no ato da ceia, apontando para o cálice, dizendo: este cálice aqui é o meu sangue, e este pão aqui representa o meu corpo. Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beber deste cálice, vocês estão fazendo em memória de mim, e estão anunciando a minha morte. Ou seja, eu preciso anunciar constantemente a morte de Jesus no Calvário. Eu preciso anunciar ao mundo e eu preciso lembrar a mim mesmo do sacrifício bendito que ele fez por mim, se tornando maldito, sendo pendurado na cruz do Calvário. Então, esse ato, esse memorial, eu faço no presente, me lembrando do passado e vivendo o presente, do grande momento do sacrifício de Jesus. Todo dia, esse ato se repete constantemente na vida daquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida. Nós precisamos nos lembrar constantemente desse sacrifício, principalmente na hora da tentação. É a hora em que nós devemos nos lembrar do sacrifício maravilhoso de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Se lá no passado, quando o povo hebreu ia sair do Egito e foi anunciado por Moisés que toda a família deveria pegar um cordeiro e matar esse cordeiro, aspergir o seu sangue nos umbrais da sua porta, e aquele ato significava a Páscoa. Então, da mesma forma, hoje, esse Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, que é oferecido em sacrifício, e o seu sangue me purifica de todo o pecado. Se naquela noite a morte ia passar e matar todos os primogênitos, e somente as casas que estivessem a marca do sangue do Cordeiro estariam livres, da mesma forma hoje, somente aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus e têm em seu corpo a marca do seu sacrifício, através desse memorial, é que também é salvo em Jesus. Ou seja, a ceia, ela é um prelúdio da salvação. Um salvo, ele toma a ceia. Um salvo, ele quer ser batizado.
Um salvo, ele quer fazer parte da membresia da igreja. Uma pessoa salva, ela não se contenta em atravessar o mês sem tomar a sua ceia, sem participar na congregação com os irmãos. É de fundamental importância isso hoje, no presente. Tem muitas igrejas que passam até 6 meses, 1 ano, sem tomar a ceia com a sua membresia. Nós, assembleanos, usamos fazer isso mensalmente. Mensalmente nos reunimos para tomar a ceia juntos e fazermos em memória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos andando. Direciona para o futuro, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11, 26, se você não está familiarizado com esta leitura. O futuro aponta para a volta de Jesus. Ele brevemente voltará. A igreja não pode se calar. Deve sempre anunciar que ele nos amou, morreu para nos salvar, ressuscitou ao 3º dia e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Ou seja, ele é o nosso advogado, como diz o apóstolo João. Nós temos um advogado para com o Pai e ele está assentado à destra de Deus. Veja o que diz Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Esse é um dos propósitos infalíveis de Deus para a nossa salvação. Ele é o nosso advogado, está sentado à direita de Deus, intercede por nós e nos representa da acusação do promotor maligno chamado Satanás, diabo, a antiga serpente. Esse Jesus Cristo ressuscitou e é que ele ressuscitou dentre os mortos, voltou à vida e sentou à direita de Deus e agora nos deu direito à vida eterna. Amém? A ressurreição de Cristo é que nos deu graça e nos deu vida e vida abundante. Agora aguardamos a bem-aventurada esperança, o glorioso dia quando cearemos com o Senhor no reino do seu Pai. Está em Mateus 26 e 29, onde ele fala que não ia mais tomar este cálice, participar dessa ceia até aquele grande dia. Nós estamos aguardando essa vinda maravilhosa de Jesus para nos buscar e nós voltarmos a cear com ele. A ceia aponta para o futuro. Por quê? Porque no futuro ele também já está presente. E todas aquelas almas e as almas que serão acrescentadas ao reino do nosso Pai, ele já conhece e ele salvará todos, e todos que são salvos desejam participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos lá. A importância da ceia para o cristão. A importância de examinar a si mesmo. Aqui nós vamos falar sobre o maior de todos os juízes, né? A chamada é para nos examinarmos e não examinarmos os outros. 1 Coríntios 11, 28. Fazer um autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção. É necessário ter consciência sadia para nos examinar. A consciência é o maior tribunal que existe. O fórum é o nosso interior. Quando este tribunal se corrompe ou fica cauterizado, não acusa mais nada, né? A consciência foi dada a todo ser humano para julgar,
entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o fiel e o infiel, o verdadeiro e o falso. Paulo dá instruções a Timóteo, seu filho na fé. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fazem naufrágio na fé. Está em 1 Timóteo 1, 18 e 19. O naufrágio na fé vem justamente aqui no exame da consciência. O exame da consciência é fundamental para que o cristão, ele próprio, procure se achar fiel a Deus. A fidelidade é uma questão de caráter, e caráter é uma questão que deve ser provada no fogo. E nós, pecadores, temos nossas lutas por dentro e por fora, mas todas elas devem ser examinadas no tribunal da consciência. E esse tribunal, ele é imperdoável. O tribunal da consciência, ele não permite e ele sempre aponta para a verdade. É bem verdade que tem pessoas que procuram enganar a si próprio. Tem pessoas que procuram não ver, são os piores cegos. Tem pessoas que procuram não assumir, são os mais hipócritas diante dos seus erros, mazelas e pecado. Porém, em todos esses dilemas, uma coisa nós devemos ter sempre em mente: o nosso pecado já foi perdoado em Jesus Cristo. Contudo, porém, entretanto, eu devo procurar portar-me com ética, com decência, com moralidade, perante a irmandade, perante o mundo e principalmente no ato de cear. Você bem sabe que quando o Senhor Jesus anunciou que algum dentre deles ia traí-lo, alguns perguntaram: é aquele que mete a mão no prato comigo? Ou seja, é aquele que quer intimidade comigo. Você quer intimidade com Deus? Se examine. Se examine. Se tem alguma coisa errada, peça perdão a Deus. Se você tem algum dilema que precisa ser vencido, peça força ao Espírito Santo e ele vai te conceder. Porém, não é uma questão de você tomar a ceia indignamente. É uma questão de você viver uma vida indignamente. Uma vida que você diz ser cristão e, de fato, os atos não é. É uma questão, não é de uma ceia, não é de um encontro, não é de um culto, mas é uma questão de uma vida com Deus marcada pela hipocrisia. Nós devemos ter cuidado com a hipocrisia desses últimos tempos, das astutas armadilhas do diabo, da muita sabedoria, principalmente aqui na internet. Cuidado para que ninguém te tome aquilo que custou o sangue do Cordeiro no Calvário. Vigia. Se você não está bem, procure um conselheiro espiritual. Se o seu pastor não é um bom conselheiro, procure a pastora. Se a pastora não é uma boa conselheira, procure uma pessoa idônea dentro da igreja para você conversar e se libertar das amarras de Satanás e das astúcias do diabo que tem levado muitas pessoas ao inferno. Não é uma questão de um ato de tomar a ceia, não é uma questão de um encontro da igreja, não. É uma questão de uma vida de ética, de uma vida de perseverança, de moralidade, de renúncia, pois a vida do cristão é renúncia. É renúncia. E a melhor hora de você lembrar do sacrifício de Jesus é na hora da tentação. Amém? Vamos lá. A importância de julgar a si mesmo.
a chamada é para julgar nós mesmos e não os outros. Abro parênteses aqui. Muitas pessoas são habilidosas para acusar os outros. Muitas pessoas na igreja são habilidosas, têm uma habilidade muito grande de apontar os defeitos dos outros. Porém, o seu não consegue apontar. Ora, nós precisamos disso aqui, examinar a nós mesmos, fazer uma introspecção, uma lavagem cerebral da consciência. Não espere ser julgado por ninguém. Se antecipe e peça perdão. E aqui a questão do perdão é perdão a Deus, e se você pecou contra alguém, é pedir perdão para aquele alguém. Isso é coisa de cristão. Vamos lá. Julgar com a palavra de Deus e não pelo que acha a sociedade ou que é politicamente certo. O julgamento deve ser feito com sinceridade por nós, para evitar a própria condenação. Quem toma indignamente não está discernindo o corpo do Senhor. E esse indignamente é isso aqui. É você olhar para o pão, olhar para o cálice e não ter uma reverência de santidade, uma reverência de purificação. Lembrar realmente o que significa aquilo. É a salvação do homem na palma da sua mão, em um ato memorial. Nós, cristãos, devemos procurar ter respeito pelo ato memorial da ceia do Senhor. Assim se torna culpado do corpo, do sangue. O sangue de Jesus foi para nos purificar de todo o pecado. E se a pessoa não valoriza esse sangue derramado, é como se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados. A morte dele não teria significado salvítico algum. Ou seja, não faz diferença nenhuma. Não tem, é meramente um pedaço de pão e meramente um cálice. Eu não devo, se a minha consciência já me acusou que eu estou em pecado, eu devo procurar confessar o meu pecado, pedir auxílio, pedir ajuda aos discipuladores da igreja, aos líderes da igreja. Eu não devo ir para a ceia de qualquer forma, mas eu preciso ter um ato cerimonial de pudor, de reverência e dizer, ali representa o sangue do Cordeiro. Ali representa o seu corpo que foi derramado no Calvário, que foi dilacerado no Calvário. Ali representa a minha salvação e pela fé eu tomo o cálice da salvação. Queridos irmãos, muitas pessoas estão com a mente cauterizada. A mente já não penetra mais nada, porque sua mente está com um processo de estagnação espiritual e nada mais o abala. Algumas pessoas, por problemas de seus próprios pecados, outros, porque não dão conta de fazer gestão da sua vida espiritual, sua vida eclesiástica, e sofrem com aquilo que vê na igreja. Ora, a igreja tem um dono e está sob controle na mão de Deus. Às vezes aparece alguns escândalos que nós pensamos que não está na mão de Deus, mas eu lhe digo, está no controle de Deus. Esse ato cerimonial é um ato em que o raio-x de Deus corre no meu corpo de alto a baixo, penetra até a divisão da alma, das juntas e medula e mostra o que eu sou e o que eu tenho. E eu devo pedir misericórdia ao Senhor.
e pedir perdão ao Senhor todos os dias da minha vida. Isso é um ato de gratidão. Se bem que você não pode fazer nada para pagar por este sacrifício. Este sacrifício você não pode fazer nada para pagá-lo. Não há dinheiro no mundo, não há sacrifício no mundo que você possa pagar pela graça recebida do sacrifício de Jesus. Contudo, eu não devo levar minha mão ao prato de qualquer forma. Se eu quero intimidade com o Senhor, eu preciso me examinar a mim mesmo. Porque ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, você está anunciando a vinda do Senhor. É um ato de evangelizar. Mas evangelizar quem? A mim mesmo. De me lembrar que Ele vai voltar. Não se esqueça da promessa. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não desanima. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E eu e você fazemos parte dessa igreja maravilhosa que foi constituída a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amanado. Glória a Deus. A importância de corrigir a si mesmo. A chamada é para consertar a nós mesmos e não os outros. 1 Coríntios 11:30. Não espere ficar fraco, doente ou morrer espiritualmente. Tome uma decisão imediata. Nós estamos falando da importância da ceia para o cristão. Está fraco, está doente, desanimado, está desigrejado. É hora de voltar à casa do Pai. Aconteceu algum problema naquela congregação? Não dá mais para servir a Deus ali? Não tem problema. Procure outro lugar. E os problemas que você causou naquele lugar, procure não causar nos outros. Quem sabe um pouco mais de vigilância, quem sabe um pouco mais de perseverança, quem sabe um pouco mais de fé, quem sabe um pouco mais de compromisso, quem sabe um pouco mais de amor. Não ame mais a obra do que o dono da obra. Ame mais o Senhor da obra e depois ame a obra. A causa de muitas enfermidades entre os cristãos recai sobre a falta de se corrigir, porque são conhecedores da verdade. Precisamos consertar o nosso altar, vida espiritual. A comunhão com Deus nos faz crentes saudáveis que andam de cabeça erguida e não têm do que se envergonhar. Corrigir para não ser preciso ser repreendido pelo Senhor. Bem-aventurado o varão, a varoa que não sofre repreensão. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo e perder a nossa alma. Então, eu não posso viver de qualquer forma e nem aceitar o mundo de qualquer forma. Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. A ceia para mim é um diferencial na minha vida cristã. A ceia para mim é um marco na minha vida como cristão, na minha vida como pai, como cidadão deste mundo. Lembrando que eu sou embaixador de um reino. E o meu reino não é daqui. A minha terra não é daqui. Nós vamos voltar e eu vou voltar para o Pai. E creio que no arrebatamento da igreja. Nós precisamos examinar a nós mesmos, corrigirmos a nós mesmos, antes de sermos corrigidos pelos outros ou pelo próprio Senhor. Nós precisamos pedir perdão e misericórdia e não deixar que isso vire em nossa vida um costume, uma prática, um hábito que
se tornou insensível à nossa vida espiritual. Muitas pessoas estão vivendo dentro das igrejas com problemas de ordem espiritual e emocional, recorrente de diversos problemas sociais e de diversos problemas pessoais, que eles não dão conta de fazer a gestão, e a gestão desses problemas não é resolvida e vai levando e pensa que o tempo cura. O tempo só cura queijo, não cura pecado. Pecado precisa ser estipado. Como se diz aqui no norte, quando você tem um caroço, um furúnculo na sua perna, debaixo do braço, aonde for, é preciso espremer até ele sair fora para sarar de vez. Tem pessoas que estão carregando um fardo muito pesado na sua vida, na área espiritual, praticamente destruída. Outros na área financeira, material, na falência. Por quê? Porque o seu altar não está de pé. O seu altar está quebrado, sujo, maculado. Precisa do fogo do Espírito Santo para varrer toda a sujeira do seu altar espiritual, para que você tenha comunhão com Deus. Se está em pecado, não tome a ceia em pecado. Não atraia mais condenação sobre a sua vida. Procura resolver isso. Para todo mal tem um remédio. Não há caminho sem fim, nem poço sem fundo. Um dia tudo acaba. Amém? Vamos andando. Aliás, 3. A relevância da ceia para a igreja. Eu não daria conta de congregar numa igreja que a ceia é anualmente. Sinceramente, eu não dou conta. Porque eu já estou muito habituado a tomar a ceia mensalmente. São 40 anos servindo a Jesus. 40 anos servindo a Jesus. Faz tempo, né? A comunhão da igreja. A igreja precisa estar junta. 1 Coríntios 11, 18. Em harmonia, em paz e participando da comunhão. Viver em comum. Participar das mesmas coisas, ter unidade do Espírito. Você participa da comunhão vertical com a cabeça, Jesus, com a cabeça. Você participa da comunhão vertical com a cabeça, Jesus, mas você precisa participar da comunhão horizontal com nossos irmãos, vertical com Jesus, horizontal com os irmãos. Não se pode estar em comunhão vertical se não tiver comunhão horizontal com os nossos irmãos. Não tem como estar em comunhão com um e não estar em comunhão com o outro. A igreja é um corpo, no corpo há vários membros e a igreja se reúne para ficar isolada em comunhão uns com os outros. Vamos ver o que diz aqui 1 Coríntios. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ora, as dissensões, as pelejas, as porfias, quer dizer, lutas internas da igreja. Ou seja, são confusões, brigas, pelejas, dissensões. Tudo tem o significado de embates internos dentro da igreja. Queridos irmãos, a igreja ela deve promover, os líderes da igreja devem promover a unidade da igreja, principalmente em encontros, reuniões, almoço, jantares, retiros. Para quê?
haja interação entre os irmãos e todos possam estar em comunhão uns com os outros. Nós não devemos semear discórdia e nem viver na discórdia. A ceia do Senhor é um momento em que eu me reúno com a irmandade, os membros da igreja, e naquele momento eu preciso estar em consonância com o espírito quebrantado para a unidade, para que eu possa proclamar a minha fé perante o irmão, abraçá-lo, perdoá-lo, ser perdoado, e enfim, a comunhão da igreja. Ela é fundamental. Veja o que ele diz aqui. Não se pode estar em comunhão vertical se não estiver em comunhão horizontal. Não adianta pensar, não, o meu pastor é Jesus, o resto que se não. Eu tenho que estar em comunhão com Jesus, mas eu tenho que estar em comunhão com a igreja. Se eu tenho um problema dentro da igreja, com alguma pessoa, eu devo procurar resolvê-lo. E resolveu e não deu certo, você que é a parte mais ofendida, faz que nem diz aquele apresentador, pega o seu banquinho e sai de fininho. Não viva em dissensões, em peleja. Não viva debaixo do jugo do diabo. Não, sai disso. Perdoa, esquece. Se não dá para andar junto, procura outro lugar, mas vai ser feliz verticalmente e horizontalmente, porque a igreja boa é aquela igreja onde eu me sinto bem. Igreja boa é aquela que eu me sinto confortável para servir, para estar, para adorar, para dizimar, para ofertar, para participar dos eventos da igreja. Uma igreja onde eu não me sinto bem, ela não é um lugar adequado para mim. Eu devo, ou eu me corrijo perante a irmandade e a entidade, ou eu pego o meu banquinho e saio de fininho e vou procurar um lugar aonde eu possa me sentir bem. Para quê? Para que eu possa servir a Deus em espírito e em verdade, e ao levar a mão no prato para pegar a ceia, eu não esteja condenado pelo meu pecado de dissensões, porfia e peleja. Dissensões, discussões, porfia, desconfiança, luta pessoal. Dissensões, briga com todo mundo, aquele mafuá danado, um fuxica do outro, outro fuxica do outro. Não, esquece isso. Viva verticalmente e horizontalmente. Amém? Vamos lá. A igreja deve perseverar, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A igreja não pode desistir, não pode recuar, não pode parar. A igreja precisa anunciar Jesus Cristo Salvador. Uma igreja que passa 30 dias sem ganhar uma alma para Jesus, alguma coisa tem de errada dentro dessa igreja. E eu não quero acusar a área espiritual, mas digamos que a acessibilidade, é uma igrejinha recuada, é um lugar distante. Mas não é comum eu pregar a palavra e a palavra não ter efeito. A igreja tem autoridade nesse mundo. E quando você prega a palavra de Deus e você está pregando a palavra, o próprio Deus procura honrar a sua palavra. A sua palavra. E as almas começam a aparecer na igreja. Eu não posso me deleitar somente em louvores e cânticos e reuniões de mulheres, de varão, de jovens e churrasco e etc e tal. Não, eu tenho que ter uma preocupação, e essa preocupação é primordial minha como igreja, horizontalmente. Nós precisamos ganhar almas para Jesus,
levando o reino de Deus aos perdidos e aos cansados. A igreja precisa continuar fazendo a sua parte e não renunciar à constância. A constância o fato de ser constante é primordial a uma igreja. O que faz uma igreja ser vencedora não é o número de membros que ela tem, ou de revelações, ou de ganho de dízimo, não. O segredo de uma igreja vitoriosa é a constância dela, é a persistência, a perseverança em não desistir. Uma igreja que ora constantemente, uma igreja que investe na evangelização, uma igreja que investe nos seus membros, investe nos seus obreiros. Esse é o segredo de uma igreja vitoriosa, uma igreja que ela olha todos os aspectos da vida da irmandade, que ela serve a Deus, né? Isso é muito importante, minha gente, porque a ceia deve ter regularidade, não é nos dado o direito de participar quando bem quisermos ou for conveniente. Não, a ceia ela tem uma regularidade. E a regularidade é aquilo que é regular, que é constante. Eu não posso fazer da ceia algo comum. Não, quando eu quiser, quando eu me preparar, não. A ceia não, filho. A ceia ela vai te dar um alimento espiritual. Não é você que se prepara para a ceia. A ceia está preparada para você. Se você for se preparar, você nunca vai dar conta de se preparar. Sabe por quê? Sabe por quê? Aliás, troquei aqui. Sabe por quê? Porque você não pode pagar pela ceia. Não há dinheiro no mundo que pague pela ceia. Não há ouro suficiente na terra, nem nas águas dessa terra, que possa pagar o sacrifício de Jesus. E ele já está preparado para você. E você toma a ceia, participa da ceia, é para sua alma se fortalecer, para você sair fortalecido espiritualmente, animado, em regozijo. É para você chorar de alegria na presença do Senhor. Você não dá conta de se preparar para a ceia. A ceia que está preparada para você. Muitas pessoas vivem esse dilema. Não, é a semana da ceia. Vamos orar. E depois que passou a ceia, não vai orar, não? Olha, é a semana da ceia, vamos jejuar. E depois da semana da ceia, não jejuma, não? Olha, é a semana da ceia, vou ficar em retiro, vou tirar um período de reclusão, vou ficar fechado, não quer falar. E depois, não tem não? Você não dá conta, querido, querida, de se preparar para a ceia. A ceia está preparada para você. Como diz o cantor. Mesa preparada, cabeça ungida. É o que você precisa ter. E Deus está te oferecendo. Jesus está te oferecendo. Só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24 e 13. A perseverança é a alma dos vitoriosos, ou seja, é o combustível dos vitoriosos. Quem persevera vai mais longe. Quem persevera triunfa. Quem persevera adquire maturidade. E por falar em maturidade, é o que nós mais precisamos nos dias de hoje, é de pessoas maduras para anunciar o evangelho da salvação. Anunciar até que ele venha. Pessoas maduras, crentes fervorosos, maduros, cheios de Deus, para anunciar a palavra de Deus. A ceia
É mais uma ordenança que faz parte da nossa vida cristã e do nosso cotidiano. E nós devemos ter reverência com a ceia e pós a ceia, porque a ceia ela é importante no passado, no presente e no futuro. E dos três eu não tenho como me libertar, porque eu estou nesse tempo, e nesse tempo exige que eu viva o passado, o presente e o futuro. Falar sobre a relevância da ceia para a igreja é muito bom, é muito digno de todo cristão. Apontar para todos que o ato mais lindo que a igreja tem é a ceia do Senhor. E o mais comovente é o batismo nas águas. Você vê uma pessoa disposta a morrer para este mundo e nascer para Jesus. Nós precisamos valorizar a ceia, horizontalmente e verticalmente. Valorize. Toma cuidado da tua coroa para que ninguém te tome. Vigia. Observa esse mundo. Ande nesse mundo como a garça anda no Pantanal. Aquele pássaro branquinho anda no meio do lodo, mas suas vestes não se sujam. Amém? Que Deus te abençoe, te dê paz, saúde, prosperidade. Shalom, shalom. Até a próxima. Que Deus te abençoe.